Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de física do terceiro ano, hoje falando de receptores. Bom, os receptores são dispositivos que convertem energia elétrica em energia em trabalho, para ser bem mais específico. Então, não vamos misturar com o conceito de resistor que converte energia elétrica em calor, né, por efeito Joule. Tá? Então vamos deixar bem atentos a essa especificação. Converte energia elétrica em trabalho. E para pegar como exemplo, eu peguei essa bateriazinha aqui que vocês estão vendo, que é uma bateria que eu uso no mousepad meu portátil que eu tenho ali. Esta bateria, ela é feita de lítio. Aí, como vocês veem o meu mousepad aqui, né, para comandar aí a minha Box TV, então a gente usa isso aqui. Veja, a fonte de alimentação dela, aqui atrás, é dessa bateria, justamente ela que se encaixa aqui. Quando essa bateria é colocada aqui para carregar, para dar energia para esse dispositivo, essa bateria se comporta como um gerador. Tá? Então, aí ela fornece energia, acende e apaga, como você pode ver. No entanto, né, essa bateria descarrega eventualmente. E assim sendo, ela deixa de se comportar como um gerador e quando eu coloco ela para carregar, ela vira um receptor. Então o receptor pode ser um motor elétrico, pode ser uma bateria quando está sendo recarregada. Ela vai converter energia elétrica em trabalho, certo? Ela vai pegar e usar a energia elétrica que entra para reverter os íons que se formaram aqui dentro, certo? Então, esta bateria, quando ela consome energia elétrica para desfazer a reação química, aí nós temos ela com o comportamento de um receptor. Ela é recarregável. Tem essa pilhazinha aqui, como a gente viu na outra aula, essa pilha é um gerador e ela não é recarregável. O modelo dela, a reação química não é reversível. Então, eu tenho dois exemplos de receptores aqui, certo? Só que no caso da pilha pequena, né, dessa pilhazinha, ela não recarrega, uma vez que acabou, ela não vira receptor. Agora, a nossa bateria aqui, que é feita de lítio, geralmente é lítio, como você vê esses polos aqui em cima, os três polozinhos, ó, ela se converte num receptor, porque ela vai reverter a reação química, certo? Seria isso. Bom, observando aí as especificações desse receptor que a gente está vendo aí, nós, quando estudamos geradores, a gente tem que estudar separadamente o receptor e mostrar a diferença que existe entre os dois. Porque o cara fica confuso, né? O aluno vai falar, pô, professor, mas como é que é? Ele é gerador e receptor ao mesmo tempo? Não, não é ao mesmo tempo. É o mesmo dispositivo, tá? Esta bateria, quando está sendo recarregada, aí ela vira um receptor. Tá? Quando ela está carregada, você vai olhar, ó, não sei se dá para enxergar aqui, ó, nós temos aqui 4 ponto alguma coisa volts. Essa é a tensão de trabalho dela, né, que ela fornece essa força eletromotriz. E para ser carregada, ela precisa de um adaptador especial, que vai colocar a corrente contínua e não alternada, nesses polozinhos que vocês estão vendo brilhando aqui. Tá vendo? Então, aí o que acontece? Com a tensão correta, né, um pouquinho maior do que essa tensão da força eletromotriz, você consegue carregar isso aqui. Você não pode colocar isso numa tomada 110 direto, sem um transformador de voltagem. O seu carregador, ele só faz isso. Ele só transforma a voltagem para um valor que essa bateria suportaria e sendo corrente contínua. Né? Ele tenta fazer isso para carregar a nossa bateriazinha. Tá? Aí sim nós temos um bom exemplo de receptor e gerador. Tá? Porque quando a gente fala de baterias, receptores, geradores, a gente sempre tem essa dúvida. Sempre surge esse problema. Por que um é ao mesmo tempo gerador e receptor e o motor elétrico não é? Né? O motor elétrico, a gente vai ver futuramente, ele vai se comportar como essa bateria. Se você, ele pode usar energia para converter em trabalho ou pode gerar e transformar em energia. Certo? Bom, para a gente não se perder, vamos pegar o símbolo do gerador da aula passada, eu vou colocar ele aqui,
sei se você lembra, olha, é um traço grande, positivo, um traço pequeno, que é o negativo, e tem uma resistênciazinha, um Rzinho aqui do lado, resistência interna, tá? Montei de azul aqui para você. Bom, no gerador, né, o símbolo é esse. Quando você coloca o símbolo do receptor, você vai perceber o símbolo do receptor. É o mesmo. É um detalhe que vai mudar. Então, olha, um traço grande representando positivo, um pequeno e a nossa resistência interna, né? Mesma coisa. Então, aí é que vai dar confusão mesmo, né, professor? Não, não vai. O que vai acontecer é o seguinte, eu preciso muito observar o que vai acontecer com a corrente elétrica desse gerador, tá? Então, a corrente elétrica é a chave para eu descobrir se é um gerador ou receptor. No caso do gerador, a corrente elétrica vai lá dentro dele, do negativo para o positivo e sai. Ou, em outras palavras, sai do positivo do gerador e vai embora para o circuito. No receptor é o contrário. Ele sai do negativo, ele entra pelo positivo, sai pelo negativo e vai para o circuito. É o inverso. É muito importante a gente gravar isso. No gerador, a corrente sai do positivo. No receptor, ela sai do negativo. Lembrando que a força eletromotriz do gerador é E, né? Você sabe que o gerador produz uma voltagem E grande, né? Mas a U é a voltagem que sai dele, que você vai fazer E, que é a voltagem bruta, menos R vezes I. Porque R vezes I é a voltagem gasta pelo resistor interno, Rzinho. No receptor, a gente coloca aqui, eu coloquei linha e R' para diferenciar, mas na prática não acontece assim. O cara coloca E e R, você tem que descobrir, tá? Importante isso. Então, para o gerador, o E é a força eletromotriz. Para o receptor, é o linha, né? É a voltagem que ele gasta. Ele gasta o E', que é necessário para fazer movimentar-se, né? Mais R' vezes I. A força contra eletromotriz. Que é a dificuldade que você encontra para reverter o processo. Tá? Deixa eu corrigir aqui, ó, que eu coloquei ali menos, mas é mais, tá? Então no gerador, você está calculando quanto que sai dele. É a voltagem líquida, é o E, que é a voltagem bruta, menos R vezes I. Tá? No receptor é um pouquinho diferente, é quanto ele gasta, por isso vai somar. E olha, a gente tem como exemplo, né, baterias, geradores, né, motores elétricos. As baterias só quando elas estão sendo recarregadas ou carregadas. Tá? Não vamos esquecer isso. Importante para cada, né, para não confundir qual é a situação que você tem um receptor na mão. E os motores elétricos, que eles pegam energia elétrica e convertem em uma forma de energia qualquer, mecânica que seja. Certo? Bom, nós temos esses dois colocados um do lado do outro para você ver a diferença. E deixa eu pôr aqui o sinal positivo antes que eu me esqueça. Ó, o linha é a voltagem que o gerador gasta. É a voltagem que ele precisa para funcionar, o E' mais o que ele vai perder, porque dentro dele tem uma resistência interna. Essa resistência interna consome um pouquinho mais de voltagem. É isso que eu tenho que pensar, tá? E receptor, eu estou calculando quantos volts ele vai gastar. Gerador é quantos volts eu vou produzir e mandar para o circuito. Então eu tenho que descontar as perdas que tem dentro do próprio gerador. A própria pilha, quando funciona, ela se aquece, é a resistência interna em virtude da corrente elétrica que gera calor por efeito Joule. Então isso é muito cobrado, é bom você saber isso, esses conceitos são importantes, tá? A gente precisa deles para ter uma boa resolução, principalmente questões do Enem. No Enem as questões são bem aplicativas, né? Nós temos questões de cálculo, mas certo, muitas são, né, de teoria, compreensão de como o fenômeno acontece, tá? Então é importante você dar uma olhada com carinho para esse conteúdo, né? Uma vez que a gente vai ter uma boa quantidade de questões de eletricidade, pelo menos agora no Enem já de cara.
né? Bom, a gente, para dar sequência aí, precisava falar, né, sobre, primeiro, quando você for resolver os exercícios, não vai ter esse linha e esse linha, não vai ter esse apóstrofo, tá? É importante, olha, eu coloquei ali linha para você e tal, mas vai ficar tudo misturado. E é muito comum você ter um circuito com isso já, tudo dentro ali. Então, esse linha que você está vendo aí, seria uma resistência interna do nosso receptor, e o E', a força contra a eletromotriz, não vai aparecer um número de volts lá. Ah, tantos volts, sei lá, 10 volts é a força eletromotriz, e eu vou ter que prestar muita atenção. A ideia é você olhar para a corrente elétrica no circuito, tá? Então lembre-se, esse R' aqui é uma resistência qualquer, isso nem vai fazer tanta diferença. Agora, o E' vai, porque o E é voltagem positiva, voltagem gerada, e o E' é voltagem consumida. O motor gasta isso, precisa disso para funcionar. Então, por isso, a gente pega e bate bem nessa tecla, coloca um do lado do outro, para você poder observar esse pequeno detalhe que faz toda a diferença, que é a corrente elétrica, tá? Então, o sentido da corrente elétrica para nós é muito importante, tá? Olha bem para isso. E por último, não esqueça, na equação do receptor é mais, não é menos. Por que é mais? Porque você está somando o que ele gasta para funcionar, para girar o motor, mais as perdas. Vamos ver o gráfico de um receptor. Tá? Então, vamos colocar ali no vertical volts versus amperes. E aí, colocando, né, no gráfico ali a curva que isso aqui representa, vai ficar uma reta decrescente. Tá? Então, desculpa, crescente, né? Porque ele vai, quando você liga, ele gasta E', certo? E aí vem a resistência interna, começa a ter corrente e aumenta a voltagem, a DDP, a U' que ele necessita para uma determinada corrente. Tá? Então, aí estabiliza. Então, vai ter um valor lá, que é o U' aqui em cima, que é correspondente à corrente do circuito. E aí estabilizou, você tem um valor constante. Tá? Então, veja bem que esse U' vai se reduzir à medida que a resistência interna for menor. Um bom exemplo disso seria os ventiladores. O ventilador que você tem em casa, né, ele funciona assim, está trabalhando em cima disso. É óbvio que, se for de uma boa marca, a fiação, o isolamento, a lubrificação vai ser boa. Se for uma marca ruim, você vai ter uma resistência interna maior, lubrificação insuficiente, aí como aqueles ventiladores lá dos Los Hermanos Brisa, que você já comprou lá, eles de repente travam. Tem a ver com a falta de lubrificação, com aquecimento devido à resistência interna, tudo isso. Então é muito importante isso. Vamos mostrar um exemplo aqui para você ver como a gente calcularia a corrente elétrica. Porque no fundo tudo depende da corrente num circuito elétrico. Agora sim, o primeiro que a gente vai ver, tá? Que tem gerador, resistor, receptor, tenha tudo junto. Né? Porque geralmente tem os três, gerador, receptor e resistor. Então, vamos calcular a corrente nesse circuito que eu vou propor aqui para você ter uma ideia de como isso funciona. Tá? Então, vamos lá. Eu coloquei aqui mais 20 volts, um ohm. Vamos colocar aqui mais um resistor. Vamos fechar esse circuito, né? Então, eu vou descer aqui. Vou colocar mais uma resistênciazinha de 20 ohms. 2 ohms. E lá do outro lado também outra resistência. Né? E vamos fechar aqui embaixo colocando mais um símbolo que pode ser gerador ou resistor. Tá? Com a sua resistência interna. Então, agora a gente pode, vamos dar um valor aqui, ó, 10 volts e 2 ohms. E para essa resistência aqui, que ficou aqui à direita, vou colocar 5 ohms, tá legal? Criei um circuito qualquer genérico, como parece. Repare que não tem linha E, R', R, não tem, está tudo simplesmente colocado no circuito, certo? E nós queremos calcular a corrente elétrica. Para a gente fazer isso, veja bem,
a gente tem que entender que no Enem, nos vestibulares, sempre vai ter um circuito funcional. A corrente circula porque tem mais volts de gerador do que volts de receptor. Sempre tem mais. Veja, não estou dizendo que tem mais geradores, não. Olha a expressão, estou dizendo que tem mais volts, né? Mais força eletromotriz do que força contra-eletromotriz. De repente eu tenho um grande gerador e vários receptores. Mas esse grande gerador produz uma força eletromotriz que é maior que a soma das forças contra-eletromotrizes. Tá? Então, vamos marcar isso aqui como uma regra de ouro. Circuitos são chamados de funcionais. Tá legal? Ou seja, a E de gerador tem que ser, o total de volts do gerador tem que ser maior que o total de volts dos receptores. Por que tem que ser maior? Porque você tem que ter uma geração de força eletromotriz, né? Você tem que ter um número de volts que sobre para os resistores, porque eles também precisam de uma DDP, certo? Então, o gerador manda, os receptores gastam, os resistores também, tem que ser dividido um pouco para cada um. Por isso a necessidade de você ter o total de volts de geradores maior do que de receptores. Ah, mas se eu não quiser montar assim, aí ele não é funcional, e você só terá no vestibular, nos Enems da vida, essa regra. E essa regra vale. Tá legal? Não esqueça disso. O total de volts do gerador tem que ser maior que o do receptor. Beleza? Bom, agora vamos montar isso aqui. Como que eu vou resolver isso? Certo? Eu quero achar a corrente. Bom, a gente pode usar a forma de Ohm, mas vamos chutar o sentido da corrente para descobrir se nós acertamos ou não. Vamos chutar aqui. Está vendo esse cara de 20? Eu vou colocar a corrente saindo do positivo dele e ele sendo o gerador. Um circuito ele pode ter vários geradores, nenhum receptor. Pode ter um ou vários receptores, vários resistores, mas ele não pode não ter gerador. Tá? Então a corrente desce e olha ele saiu do negativo desse de 10 volts. Se saiu do negativo, ele é um receptor. E aí ela sobe e retorna ao gerador. O mesmo número de elétrons que saiu, retornou. É óbvio que eles voltaram com menos energia, certo? Então houve um gasto de energia, mas a quantidade de elétrons, a corrente elétrica, é a mesma. Importante isso. Tá legal? Então, uma vez que a gente viu isso, a gente pode equacionar e vamos usar o que a gente usou até agora. Vou deixar bem claro aqui, ó, isso é um gerador, porque olha lá, o número de volts dele é maior que esse de baixo aqui. Ó. Saiu do negativo, é receptor. E a regra de ouro está valendo, o total de volts dos geradores tem que ser maior que o do receptor. Poderia não ter receptor nesse caso? Poderia, pode ser dois geradores, aí teria que somar. Era só trocar, colocar a barra grande lá depois da pequena e aí era um gerador, certo? Ou inverter a posição ou o polo da pilha. Sei lá, poderia. O que não pode é um circuito sem gerador. Isso não existe. Tá? Precisa de energia para circular aí. E quem impõe a energia é o gerador. Certo? Bom, então vamos fazer o cálculo dessa corrente. A gente já descobriu que ela gira no sentido anti-horário, né? E a gente vai usar aquele triângulozinho da primeira lei de Ohm. Rui R igual a U sobre I. Certo? Então você tem aquelas relaçõezinhas, ó. U igual a R vezes I, né? Porque ó, R vezes I está na mesma altura. I igual a U sobre R, né? U em cima, R embaixo. R igual a U sobre I, é só inverter um pouquinho, tá vendo? Ó? Que é o que eu quero, né? I igual a U sobre R. Então vou colocar I total é igual a U total do circuito sobre a resistência total, porque eu tenho vários resistores. Então eu vou lembrar, recordar tudo que a gente viu de associação de resistores. Né? Então I vai ser igual. A U total, aí você vai fazer, ó, o gerador é positivo, então é mais 20, e o receptor é negativo, então é menos 10. Então vai ficar mais 20, menos 10. Bom, e a resistência? Vamos lembrar da regra da associação em série. Todos são percorridos pela mesma corrente. São 3 resistores com a mesma corrente. Então a resistência total, ou equivalente desse circuito, por ser a mesma corrente, ela não se divide, eu tenho certeza absoluta que é uma associação em série.
Por isso que eu sempre falei, olha a corrente, não olhe o formato. Não é porque um está em cima e está embaixo que ele está em paralelo. Você é obrigado a fazer isso, analisar a corrente. E se você lembrar, a associação em série é a mais fácil que tem, é só somar as resistências todas. Não importa se é Rzinho, se é Rzão, soma porque está em série. Certo? Então, somando tudo, a gente vai ficar lá em cima. 20 menos 10 dá 10. Né? E embaixo nós vamos ter 10 também. Portanto, isso dá 1 ampere. E aí, nós conseguimos resolver esse circuito. É muito importante que você olhe os conceitos e o que a gente viu nas outras aulas para você entender esse circuito. Para você entender e resolver sabendo. Tá? É importantíssimo isso. O circuito está aí, ele sempre vem montado desse jeito sem dizer quem é quem. Você vai escolher um sentido da corrente, pega o maior lá e gira, e depois você olha se a corrente está entrando pelo positivo, saindo pelo positivo, para saber se é gerador ou receptor. Se a corrente se dividir, você pode ter uma associação em paralelo de resistores, também tem isso, né? Tem várias coisas a se analisar. Então, como a gente viu, não é tão complicado assim, mas precisa treinar um pouquinho, tá, meu amigo? Então, eu espero que você esteja entendendo o que a gente está falando. Um abração para vocês aí. Até mais. Tchau.